Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao PODES, o podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Neste episódio, nós vamos falar sobre saúde, chamar a atenção dos futuros gestores municipais para esse tema, não é mesmo? Quem está comigo aqui é Samuel Straioto mais uma vez. Obrigado, Samuel, pelo convite, por dividir mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui na bancada. Bacana, Johan. Estamos aqui de volta. Um prazer estar com você, com todos que nos acompanham aqui no Sistema Sagres. A gente falando sobre política pública, Johan, e agora destacando um tema que é precioso para todos nós, que é a saúde pública. É isso mesmo. E é uma honra também ter aqui conosco, Samuel, a presença da Luzinéia Vieira, ela que é especialista em saúde da família, também em epidemiologia e também é diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, a CNTSS. Luzinéia, mais uma vez, né? Seja bem-vinda aqui à Sagres TV, desta vez aqui ao PODES. Obrigada, Johan. Obrigada, Samuel, pelo convite. É um prazer enorme falar sobre saúde num momento tão importante para nós, né, da sociedade. Exatamente. E, né, Samuel, saúde que é um tema que está sendo debatido aí aos montes, justamente porque estamos nesse período aí de campanha eleitoral, enfim, e nós queremos saber, em relação aos municípios brasileiros, realmente se a saúde é de fato prioridade. Luzinéia, por que eu pergunto isso? Porque a saúde normalmente está entre os temas de maior destaque dos debates e das discussões envolvendo as eleições. Mas o que seria de fato uma saúde como prioridade? A gente vê as promessas, a gente vê os políticos engajados nessa causa pré-eleição, mas o que seria de fato priorizar saúde em uma gestão municipal? Bom, priorizar saúde é essencialmente garantir aquilo que está determinado na própria Constituição, lá no artigo 200, que fala do direito à saúde, né, que é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas. E nós temos um sistema de saúde no Brasil que é modelo para muitos outros países, né, em que você garante o acesso universal e integral à saúde. Mas para fazer isso, é preciso que a gente tenha investimentos, recursos e que esses recursos sejam direcionados para o local certo. E qual é o local certo para a gente investir em saúde? Atenção primária. Esse é o primeiro investimento que deve ser feito por qualquer município e é a grande obrigação dos municípios. Garantir que os primeiros atendimentos, os menos complexos, a promoção à saúde, a prevenção às doenças, seja atendido nos municípios de menor complexidade, com menor número de habitantes. Depois disso, depois de atendidas as primeiras necessidades na atenção primária, garantir que você tenha um sistema de média e alta complexidade que possa abarcar essa população que necessita desses cuidados. Mas para isso é preciso planejamento e é preciso conhecer de fato a saúde e saber quando, como e planejar os investimentos, o que normalmente a gente não vê acontecer nos municípios. Você trouxe aí a definição constitucional e faz parte do pilar de seguridade social, ao lado, por exemplo, da Previdência Social. A gente vê isso claramente na Constituição. E o acesso. E aí, quando você fala do acesso, começando lá pela saúde básica, eu queria, né, que você nos ajudasse a entender. Os municípios, eles são obrigados a destinar um número X de equipes para o chamado Programa de Saúde da Família, o PSF? Então, na verdade, hoje não é mais um programa, ela é uma estratégia. Entende-se já, né, o que antigamente se chamava como Programa Saúde da Família, como uma estratégia de garantir a atenção à saúde. Qual é a diferença, Neia? É diferente porque você acaba criando um mecanismo de acesso da população e ela se transforma na principal ferramenta de garantir a saúde da população. Um programa ele pode ser acabado, destruído, mudando os governos. A partir do momento que você transforma em estratégia, ele é perene, né? Qualquer governo que entrar ou sair, seja de qual denominação política for, ela vai ter essa estratégia como uma ferramenta essencial para a garantia da saúde da população. Então, isso faz com que a estratégia saúde da família seja fortalecida como uma necessidade para os municípios, diferente dos programas. Porque, eu quero fazer um programa de prevenção à dengue. Mas acabou a dengue, então eu acabo com o programa. Como a estratégia saúde da família, não. Já se entende que é a atenção primária a que vai garantir, de fato, o acesso da população mais carente aos serviços de saúde. Ela é a porta de entrada do SUS.
E aí, nesse sentido, perdão, Johan, só para completar aqui o raciocínio, os municípios, eles precisam ter um número X de equipes por conta do seu porte, municípios pequenos, municípios médios, grandes, metrópoles. O ideal metrópoles. É que todos os municípios tenham 100% de cobertura da estratégia saúde da família. Ou seja, todas as populações possam ser atendidas pela estratégia saúde da família. Porque você acaba garantindo que a prevenção e a promoção da saúde seja feita, né, pelas equipes de estratégia saúde da família, que todo mundo tenha acesso e que a partir desse acesso, né, oferecido a toda a população, você possa programar todos os outros níveis de complexidade da atenção à saúde, seja média, alta ou até reabilitação. Eu queria perguntar uma questão, Luzinéia, que faz referência ao período que nós enfrentamos das últimas eleições municipais até agora. Em 2020, a gente estava num turbilhão chamado pandemia de Covid-19, muita incerteza ainda, até havia flexibilização, né, Samuel? A gente comentava isso aqui agora há pouco, em relação ao voto, por conta aí do risco de contaminação, à época, enfim. Passado esse período, a situação de emergência da Covid já ficou para trás, embora ela ainda esteja presente. Esse período, ele trouxe que lições para quem hoje vai se preocupar com saúde na hora de colocar as propostas na mesa, na hora de fazer plano de governo para gerir os municípios? Que lições que esse período deixou para essa primeira eleição municipal pós-pandemia? Eu acho que a primeira lição que a pandemia deixa para a gente é que a saúde sempre foi um problema que não foi atendido e atacado da forma como deveria ser. Nós vimos explicitados problemas que todos os trabalhadores da saúde vivenciam no dia a dia. Falta de equipamentos, falta de insumos, falta de estrutura adequada nas unidades, pequena quantidade de leitos, ou seja, dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde. Isso ficou explícito para todos. Quem é profissional de saúde já sabia dessa realidade, mas a grande maioria da população não. Outra coisa que a pandemia deixa de lição é que os profissionais de saúde sempre foram extremamente competentes, sempre foram extremamente engajados e comprometidos com o cuidado da saúde da população, apesar de todas essas adversidades no seu dia a dia de trabalho. E esses profissionais também precisam ser vistos. Então, eu acho que se nenhum gestor municipal compreendeu isso até agora com essa pandemia, muito provavelmente a gente vai viver outras tantas para chegar a atingir essa população que também precisa de cuidados, que são os profissionais de saúde. Hoje a gente verifica que grande parte desses profissionais tem sofrido de adoecimentos físicos e mentais em função dessas condições inadequadas de trabalho. E é preciso atacar essa questão com urgência se a gente quer garantir saúde à população. Precisamos cuidar de quem cuida. Mas os candidatos têm falado por aí que saúde é prioridade. Tem sido assim nos seus planos de governo e nas propagandas. Para que saúde seja prioridade, e aí, para quem nos acompanha aqui nesta edição do PODS, a gente sempre trata, Johan, que é uma prestação de serviço. E aí ele pergunta, Neia, para que a saúde efetivamente seja prioridade, o que precisa estar no plano de governo dos candidatos? Pelo menos uma lição mais básica. Olha, é preciso garantir que a atenção primária seja de fato prioritária. Ela é quem tem que garantir o acesso da população aos cuidados de saúde, ou seja, você precisa ter uma estratégia de saúde da família com 100% da população atendida. Aí você vai falar assim, mas em Goiânia eu tenho condomínio fechado, eu tenho áreas onde a população não acessa o Sistema Único de Saúde. Essas áreas são prioritárias? Não, elas não são prioritárias. É óbvio que a gente prioriza as populações mais carentes, que a gente prioriza as populações que não têm acesso ao pagamento de um plano de saúde, mas isso não significa que essas populações que vivem em condomínios fechados ou que não têm necessidade, né, ou que pagam um plano de saúde, não tenham necessidade de passar por orientações e prevenção e programas de prevenção à saúde oferecidos também por quem atua na estratégia saúde da família. Então, primeiro, atenção primária. Essa tem que ser uma prioridade. Mas e depois? Adianta permitir que as pessoas tenham os problemas menos complexos atendidos? Adianta oferecer a essas pessoas acesso a medicamentos ali, né, nos primeiros cuidados ou nas doenças crônicas como hipertensão e diabetes? Adianta, mas não resolve todos os problemas, porque às vezes essas pessoas possuem complicações em decorrências dessas doenças e vão precisar de outros níveis de maior complexidade para serem atendidos. Aí é onde a gente precisa de acesso a cirurgias, a exames, a hospitais de maior porte e
em grande maioria das vezes, os pequenos municípios não podem garantir que isso aconteça. Por quê? Porque não tem recurso suficiente ou para construir ou para manter, para custear, né, uma estrutura como essa, que é de um hospital de maior complexidade. Eu queria perguntar, Luzinéia, sobre um desafio que todas as gestões passam ano após ano, que é regulação. Municípios, estados, o próprio governo federal tratam esse assunto sempre com bastante atenção e, de fato, é um assunto que gera muito debate quando o assunto é boa prestação de serviço na saúde. Por que é tão desafiador falar sobre regulação? E aí a gente pensa logo no primeiro atendimento à saúde pública, a população que procura ali o atendimento das unidades de saúde. Por que esse tema é tão delicado? Porque quando a gente fala de regulação, nós estamos falando de acesso. Se todos tivessem acesso e direito à saúde conforme previsto na Constituição, eu não precisaria regular os serviços. Eu só regulo porque eu tenho um grande funil e esse funil vai se estreitando. Então, chega num determinado ponto desse funil em que eu não tenho condição de oferecer para todos a mesma coisa. Então, eu tenho que saber quem precisa mais e priorizar quem precisa mais. É por isso que existe a regulação. Então, adianta mudar quem faz a regulação sem garantir aumento do acesso? Não adianta. Eu vou simplesmente mudar de mãos a dificuldade. Nós fizemos isso aqui no nosso estado. Anteriormente, Goiânia regulava os próprios leitos do município porque ela é um município de gestão plena. Isso mudou recentemente, se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás, e o estado passa a regular os leitos dos seus hospitais próprios aqui no município de Goiânia. Isso foi bom? Resolveu o problema? Depende. Resolveu para quem? Para o estado, facilitou o acesso aos seus leitos próprios, mas para o município de Goiânia a gente criou um problema maior, porque a população de Goiânia, em tese, é a maior população. Nós somos um polo que oferece média e alta complexidade para outros municípios e até para outros estados, e a gente ficou sem acesso a esses leitos. Então, Goiânia hoje passa por um problema que é resolver como é que eu vou dar vazão para os pacientes que são atendidos nas UPAs, nos CAIs e que precisam de internação. Hoje, os leitos que são oferecidos pelo estado e que atendem todos os outros municípios não são acessíveis para os munícipes de Goiânia. Então, de fato, Goiânia precisa repensar essa questão do atendimento à média e alta complexidade de quem mora aqui. Mas aí, nesse sentido, como garantir o recurso? Porque muitos políticos, e a gente vê nos planos de governo, vamos construir o hospital tal. Mas eu penso que a construção é a parte mais simples. E depois, para manter, para equipar, para gerir, o que os ordenamentos da saúde dizem, né, a respeito dessa complexidade dentro do sistema chamado tripartite? O próprio sistema já diz, é um sistema tripartite. Não adianta pensar que os municípios terão recursos próprios para fazer construção de hospitais. Isso geralmente é parceria entre o governo federal e os municípios. E o exemplo que a gente pode dar agora mais recente é do Cora, né? O estado, né, criou essa necessidade, deu vazão a uma necessidade do atendimento em oncologia, que a gente sabe realmente é deficitário, como a construção do Cora, né, que é o hospital especializado em atendimentos oncológicos. Só que o estado não tinha recursos para finalizar o Cora. Então, a segunda parcela agora para finalizar o Cora, quem está financiando é o governo federal. Então, esse hospital, posteriormente, precisará de recursos para custeio, para manutenção. Isso, com certeza, será também parte, né, do financiamento entre o governo federal e o estado de Goiás. Não acho que vai ser diferente, caso algum município se arvore em dizer que vai construir o hospital municipal. Sei que alguns candidatos, inclusive, têm isso nas suas plataformas, né, de governo, e com certeza só será feito a 3 mãos, né? União, estados e municípios. Uma questão que nós vínhamos conversando aqui, né, Luzinéia, é em relação aos hospitais municipais, né? A importância de se erguer um hospital municipal e como isso tem sido, por exemplo, tratado, né, ao longo das campanhas, ou seja, os municípios precisam de um hospital municipal, alguns já têm, mas é importante que se tenha também uma estrutura como essa para atender? Municípios de grande porte ou até médio porte, com algum nível de complexidade já estabelecido, como é o caso de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia tem um hospital municipal, o HMAP, né? E não tem um hospital municipal simplesmente porque é bonito ter um hospital municipal, porque tem demanda para isso. Assim como atende unidade atenção primária, atende urgência e emergência, né, lá em Aparecida, os munícipes precisam de leitos de retaguarda para serem atendidos. E
os leitos que são oferecidos pelos hospitais estaduais, eles não são suficientes. Porque se fossem, a gente não estaria fazendo. Esses leitos de retaguarda, para a gente explicar. Leito de retaguarda é quando você tem, por exemplo, um paciente infartado num CAIS ou numa UPA. Ele precisa ser atendido com uma certa urgência, ou para um cateterismo, ou para uma angioplastia, ou para um transplante, e ele precisa de um hospital de alta complexidade para que ele possa fazer esse procedimento. Ele não consegue fazer isso na UPA. Então, esse leito de retaguarda é o leito de um hospital onde ele vai poder realizar esses procedimentos de maior complexidade ou exames de maior complexidade. Então, municípios maiores ou municípios polo, e Goiânia atende a esse padrão, precisam de leitos de retaguarda. Então, no meu ponto de vista, inclusive isso já está no Plano Municipal de Saúde desde 2018, a construção de um hospital municipal, passa de hora de Goiânia realmente ter leitos de retaguarda para atender esses pacientes que ficam nas UPAs, nos CAIS e que muitas vezes não conseguem ser atendidos nas suas necessidades, acabam inclusive indo a óbito por falta de atendimento. Mas quando a gente pensa em diferentes aspectos, saúde é muito cara. Quando a gente pensa na média e alta complexidade. Essa manutenção, essa gestão, como é que funciona? Também parte do sistema tripartite, cada ente federativo faz ali uma espécie de colaboração, eu vou utilizar aqui um termo que é do dia a dia, mas que ajuda. Cada um passa a sacolinha ali para poder ajudar a fazer o custeio do hospital? Cada ente tem um percentual que precisa garantir para o custeio da saúde, né, para a manutenção da saúde. União tem um percentual, estados e municípios outro percentual. Isso precisa ser garantido. Qual é esse percentual? Olha, eu posso dar informação equivocada aqui, mas se eu não me engano, os municípios têm que custear 15% da sua arrecadação especificamente com saúde. Alguns podem atingir muito mais que isso, outros atingem 22%, 23%, a depender das demandas. E aí, o que acontece é que muitas vezes os municípios até atendem com esse percentual, mas o fazem de forma muito equivocada, às vezes sem planejamento. Então, é necessário, sim, que cada habilitação, por exemplo, se você abre um hospital e vai habilitar leitos de cardiologia, o Ministério da Saúde tem critérios para que você habilite leitos de cardiologia e para que ele possa passar recursos para a manutenção daquele leito, para o atendimento de pacientes que tenham problemas cardiológicos. Então, isso já é pactuado. A União repassa aquele determinado valor, desde que o município atenda aos critérios estabelecidos para que a União custeie aquele tipo de leito. Eu estou dando o exemplo aqui da cardiologia, mas poderia ser neuro, poderia ser uro, poderia ser UTIs, enfim, cada serviço que é aberto, ele tem uma fonte de custeio por parte do Ministério da Saúde, bastando que o município atenda esses critérios estabelecidos. Luzina, eu queria entrar numa questão que tem também desafiado os gestores municipais nesses últimos 4 anos, que é em relação à vacinação. A gente sabe que isso vem lá do Ministério da Saúde, é passado para os estados e municípios, mas os prefeitos, eles têm cobrado da população que mantenha a vacinação em dia. E isso tem sido um desafio, principalmente por conta de questões que a gente acompanhou, né, Samuel? Durante e depois da pandemia, que se chama negacionismo. Tem doenças que voltaram para o país, como é o caso do sarampo, por exemplo, enfim. Isso. Como lidar com esse desafio? E é uma palavra que eu não queria utilizar, mas como convencer a população a voltar a se vacinar? O Brasil sempre foi referência nessa questão, né? Como continuar esse assunto sem que precisasse, de fato, convencer a população de que é preciso se vacinar? Na verdade, a gente precisa mesmo convencer a população e a gente precisa garantir uma estrutura adequada para receber a população, porque também não adianta você convencer a população de que ela precisa se vacinar se ela procura o serviço e ela não encontra o profissional para vacinar ou ela não encontra a vacina, né? O que tem acontecido também aqui no município. Então, o que a gente precisa garantir? Que essa estrutura esteja montada e adequada para receber as pessoas. Eu sou enfermeira e na época que eu trabalhava na Estratégia Saúde da Família, a gente dizia o seguinte: você não pode perder a oportunidade de vacinar, né? Então, se a mãe foi na unidade, é preciso garantir que a vacina esteja ali, que o profissional esteja pronto para vacinar e capacitado para fazer isso. Hoje, perde-se muitas oportunidades de vacinar por falta de profissionais nas unidades e por falta de estrutura adequada, muitas salas de vacina foram fechadas. Isso é um exemplo aqui do nosso município. Agora,
educação em saúde é algo essencial. E educação em saúde passa por várias questões, entre elas as políticas, né? Se a gente tem no nosso país um debate que passa pelo negacionismo, que passa pela afirmação de que vacina não é necessária ou de que vacina causa prejuízos, e isso é difundido nas mídias ou na grande mídia ou nas mídias sociais, a população acaba tendo acesso a isso e acaba se convencendo, porque é mais fácil, né, pensar assim, não preciso vacinar porque isso vai dar problema, do que pensar assim, eu tenho um compromisso, eu preciso garantir que a minha parte seja realizada e vou lá levar meu filho para se vacinar, ou eu mesmo vou me vacinar, né, porque nós adultos temos várias vacinas que precisamos também fazer. Então, passa por um processo de educação da população, educação política, sanitária, né, e melhoria, inclusive, do acesso à educação, porque quanto mais a população tem acesso ao conhecimento, menos ela fica vulnerável a esse tipo de falácias. E, nesse sentido, é importante que os municípios desenvolvam campanhas. Eu creio que o Johan, nós crescemos, né, ouvindo aí a campanha do Zé Gotinha, né, para vacinação. E ela sempre convenceu muito bem, né, Samuel? Com já certeza. Que agora está liberado agora utilizar esse termo, eu não tinha pensado que de fato era assim, mas a gente sempre viu com muita credibilidade, cresceu numa geração que sempre se vacinou, né? E aí agora... A nossa geração, eu entendo que ela é um pouco negligente por não levar os filhos para dar essa continuidade àquilo que a nossa geração recebeu. Mas, nesse sentido, é importante que os municípios também invistam em campanhas de conscientização e é uma integração com outras áreas, como a educação, você citou, mas outras áreas também, a assistência social, para que a política ela seja efetiva? Saúde, há muito tempo que já não se tem mais essa definição de que saúde é ausência de doença, né? Saúde, ela é um conjunto de ações que estão relacionadas com a educação, com a moradia, com acesso a bens, a serviços, a trabalho. Então, é óbvio que se eu garanto à população melhores níveis de escolarização, se eu garanto acesso ao trabalho, ao emprego, à moradia, essa população vai ter um nível diferenciado e uma acesso às informações que lhe permita, inclusive, ser crítico o suficiente para entender quando a informação é falsa e outra não. Eu acho que esse é um dos pontos. A outra questão a gente precisa garantir, de fato, que as pessoas, não apenas em campanhas, entendam que é necessário vacinar. Isso tem que ser algo cobrado. Por exemplo, eu vou matricular uma criança numa escola pública. Obrigatoriamente, eu tenho que apresentar o cartão de vacinação. Mas e o meu direito individual? Olha, o seu direito individual, ele tem que ser garantido até que o direito coletivo não seja prejudicado. Eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar na coletividade, né? E nesse conjunto de crianças que vêm à escola e que precisa ter garantida a sua saúde. Então, se você não quiser vacinar o seu filho, ou se você não quiser permitir que ele seja vacinado, então você vai ter que educar seu filho na sua casa. São parentes, Neia, e aí, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, há uma referência expressa do dever dos pais em vacinar os seus filhos. É cuidar da saúde dos filhos, isso é responsabilidade dos pais, né? Não dá para dizer que é um direito individual não vacinar a criança, porque já se sabe, comprovadamente, que vacinar garante mais saúde do que não vacinar. Então, não dá para tergiversar em relação a isso. É preciso obrigar, né, que se você quer entrar no serviço público, você apresente o cartão de vacinação dessa criança numa escola pública. Se você vai trabalhar no serviço público, cadê o cartão de vacinação desse trabalhador? Então, a gente tem mecanismos, além da educação, para cobrar que determinadas coisas existam de fato. E eu acho que muitas vezes a gente se perde, enquanto poder público, né, nas cobranças e nas exigências de que isso realmente aconteça. Eu acho que a gente ajuda, né, Samuel, a convencer os candidatos e futuros gestores municipais da importância da saúde. Acho que essa é uma contribuição e tanto. Luzinéia Vieira, especialista em saúde da família e epidemiologia, também diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, a CNTSS. É bom ouvi-la e gostaríamos de agradecer pela presença aqui no Podcast de número 4, que tratou do ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Obrigado, Luzinéia. Eu é que agradeço. Acho extremamente importante que vocês deem acesso à população de informações relevantes, né, em relação à saúde, mas queria só ressaltar uma coisa: a população pode e deve participar da execução das políticas públicas, principalmente do SUS, participando dos conselhos de saúde do controle social. Isso é um dever também que nos assiste. A gente precisa fazer parte, né, da fiscalização e do manejo, né, do controle social.
Samuel, obrigado também pela presença aqui nessa conversa importante sobre saúde, com os questionamentos e trazendo esclarecimentos, né, ajudando a trazer questionamentos para esse período que é, de fato, de decisões, né? Foi um prazer, Johan, estar com você, com a Neia, mais uma vez, né, que participou conosco do Pode Falar, nosso podcast de política aqui do Sistema Sagres, e nós voltamos em outra oportunidade para falar mais sobre política pública. Johan. É isso mesmo. O Podesk fica disponível para você visualizar quantas vezes quiser lá no nosso YouTube, o canal Sagres TV lá no YouTube, e também nas nossas redes sociais, @sistemasagres_, e claro, lá no sagresonline.com.br. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo Podes.